tarde, todos os conselheiros penitenciários. Sejam todos bem-vindos à sessão ordinária do Conselho do dia 4 de 12 de 2024. Presentes, conselheira Érica, conselheiro André, conselheiro Vânia, conselheira Jane, conselheiro Oswaldo, conselheiro William, conselheiro Miguel. E também justificando o seu atraso, o conselheiro Júlio, que está preso no engarrafamento. Sejam todos bem-vindos a essa sessão ordinária. Hoje nós temos apenas para cumprimento de formalidades. Eu já vou começar a nossa sessão dando posse ao conselheiro André de Toledo Azzolini. Vamos aproveitar aqui, parabéns pela recondução. Seja bem-vindo. Por mais 4 anos teremos aqui o conselheiro André. Muito presente, muito obrigado. Vou pedir só a gentileza aqui, conselheira Érica. Para gravar esse momento. Tá bom. Vídeo, né? Ou foto? Não, vídeo ou foto? Foto. Pode ser vídeo. Então. Vou colocar o foto depois. Os dois. Ela vai fazer uma foto também, aí eu faço o vídeo, né? Ótimo. Pode fazer uma foto nossa. Eu estou fazendo de lado para pegar ali a Santa Paraná. Isso. Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Sempre a formalidade, sempre a segunda via também. Parabéns mais uma vez. Muito bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Chamo também para tomar posse, aproveito agora a oportunidade, a conselheira Jane Cristina Lobato Vasquez. Conselheira Jane, seja bem-vinda ao Conselho Penitenciário. Prazer tê-la nas nossas cadeiras. Pedir só a gentileza para a conselheira assinar as 2 vias, por favor. Parabéns, obrigado. Obrigado. Você vai fatinho também. Manda para nós aqui. Agora lá, conselheiro Jane. Obrigado. Conselheiro Oswaldo, ainda não teve prazer, mas vamos ter de conhecê-lo pessoalmente aqui, conselheiro Oswaldo. Ótimo, na próxima vamos ver se estaremos presentes aí. Está ótimo, obrigado. Dando sequência à sessão, vou passar a palavra ao conselheiro, antes de passar a palavra ao conselheiro Miguel, que tem um compromisso, já pediu prioridade, né, conselheiro Miguel? Uma reunião às 14h30 junto com o conselho. Apenas para, essa seria uma reunião para a gente poder conversar sobre os temas de final do ano, né? O ano se encerra, as reuniões do conselho também vão se encerrar. Nós vamos publicar um decreto, uma portaria, no mesmo prazo do judiciário, poder judiciário, para interromper os prazos do conselho, e voltando, eu acredito que seja no dia 20 de janeiro. Nós vamos colocar no grupo para que todos possam ter acesso. Outra questão também, que trata que o conselheiro Vânia vem aqui hoje, fez propaganda aqui da canequinha de 100 anos do Conselho Penitenciário. Os conselheiros que desejarem, nós vamos colocar no grupo lá também, e quem quiser, a gente tem a opção preta, fundo preto e fundo branco. Eu escolhi preto, também, como mais destacado. Os conselheiros que desejarem, também só. A gente encaminha também, conselheiro William, fique tranquilo. Se precisar, né? Bom, nosso protocolo tem andamento, que envolve o GETOM, não saiu da protocolo 16.092.790/9. Ele está aguardando apenas o encaminhamento para o chefe do Poder Executivo, para que faça a minuta e encaminhe a Assembleia. Só que agora, por questões políticas, aí a equipe resolveu esperar um pouquinho mais, né, na virada do ano, se atualizam os cálculos orçamentários e encaminham para deliberação lá do chefe da... Está incluído no próximo ano. Já foi solicitado os 3 próximos anos. Então, todo ano nós encaminhamos, pelo menos pelo Conselho, nós já fazemos a previsão orçamentária, desgastos com viagens, deslocamento, como se já tivesse com o GETOM, e outros investimentos, como aluguel, carros para comprar, aluguel de sede, outras coisas afins, para já prever nessa parte, a gente coloca no budget do Conselho Penitenciário. Para não haver desculpas, coisas que não podem dar andamento, né? Bom, vamos aguardar mais um pouquinho também. Disso depende de todas as outras coisas, né?
Conselheiro Miguel, está com a palavra, fique à vontade, seja bem-vindo. Se tiver relatório de mérito, Conselho da Comunidade ou de inspeção, possa proferir seus pareceres. Não, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Eu não tenho nenhum parecer a apresentar nessa data, senhor presidente, mas eu desejo, como eu vou me ausentar daqui a alguns minutos em razão de outro compromisso previamente agendado com o senhor delegado-geral, eu quero desejar boas-vindas aos novos conselheiros, outros que estão sendo reempossados, né? Que tenham uma boa gestão. Espero que nós consigamos compartilhar nosso conhecimento com os senhores e desejar a todos, como eu acredito que seja a última reunião, um bom final de ano a todos e agradeço pela compreensão e coleguismo de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Miguel. Passo a palavra, então, ao conselheiro Oswaldo. Se tiver relatório de mérito, Conselho da Comunidade ou de inspeção, possa proferir seus pareceres. Está com a palavra, conselheiro Oswaldo, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Como eu já disse, né, sou aqui, meu nome é Oswaldo Suvec Júnior, né, sou aqui de Ponta Grossa, sou procurador da República, atualmente atuo na execução penal no estado inteiro, né, a gente estadualizou nossas funções, então hoje eu não posso dizer que eu não sou um procurador da República exatamente aqui de Ponta Grossa, mas sim de todo o estado na execução penal, que tem uma ligação direta, acredito eu, com os temas discutidos aqui nesse conselho. Então, sempre me coloco à disposição de todos, sempre para poder colaborar com qualquer colega em qualquer assunto em que estiver ao meu alcance. Também não tenho nenhum parecer hoje para proferir algum julgamento, alguma coisa de voto. Os últimos foram distribuídos para a minha colega Yara, acredito que ela deve ter juntado lá no seu, porque eu tinha tomado posse. Acredito que futuramente, né, os novos ocorrerão, obviamente, novas situações em que eu serei obrigado a dar o parecer e darei com a maior boa vontade, né, sempre buscando o melhor entendimento. Ainda sou novo nesse conselho, ainda tenho bastante coisa para aprender com vocês que já estão há muito tempo, né, nesse trabalho aí, e devagarinho a gente vai pegando e vai aprendendo, né, e vai descobrindo, né, as novidades e as nuances, né, que permeiam, né, todo objeto desse conselho, né, um dos assuntos mais difíceis de serem tratados, né, em toda a sociedade, né. Isso não é chover no molhado dizer, né, que sempre envolve discutir, né, tomar decisões, resolver assuntos envolvendo pessoas que estão presas nunca são agradáveis, nunca encontram consenso na sociedade, sempre muito difícil, mas estamos aí para isso, para encarar, né, o trabalho da melhor forma possível. Obrigado pelas boas-vindas e me coloco à disposição de todos os colegas. Obrigado pela presença, conselheiro Oswaldo. Seja bem-vindo. Estamos à disposição também para qualquer assunto que precisa ser esclarecido aqui pelo Conselho. Seguindo também a presença do conselheiro José Orlando Bremer e também do conselheiro Torsten Ferraz, que estão acompanhando também a forma online a nossa sessão ordinária. Passo a palavra, então, ao conselheiro William Zonatos. Seja bem-vindo, conselheiro William. Se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade ou de inspeção, possa proferir seus pareceres. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Quero desejar boas-vindas aos novos conselheiros, igualmente. E tenho 2 pareceres aqui para que eu possa encaminhar. Está com a palavra, conselheiro. Fique à vontade. Obrigado. O primeiro deles diz respeito ao relatório do Conselho da Comunidade de Curitiba, quando fez a inspeção no Complexo Médico Penal. Então, veja que, na verdade, o que eu vou relatar é uma resposta da direção, né, de um
parecer anterior, datado ali de setembro, em que foi encaminhado, identificado, né, pelo relatório do Conselho da Comunidade, algumas irregularidades. Essas irregularidades foram encaminhadas à CESP e que, então, veio agora, através de protocolo, a resposta pelo diretor. Então, trata-se de uma análise das respostas em relação às irregularidades identificadas no relatório do Conselho da Comunidade em maio de 2024. Importante, né, fazer menção à época, pois muito tempo se passou desde lá. O parecer foi elaborado a partir do relatório de inspeção mensal da cadeia pública referente ao Conselho de Curitiba. No da visita estavam como diretores o senhor Edivaldo Willis de Carvalho, o vice-diretor Fínio Vieira de Souza e o chefe de segurança Eduardo Cavalheiro da Silva. Então, o relatório do Conselho da Comunidade de Curitiba apontou algumas irregularidades que foram destacadas no parecer 5 de 2024, mais precisamente em 4 de setembro de 2024. Dentre elas, vou fazer a leitura aqui das principais, né? Constatou-se através das entrevistas com as pessoas privadas de liberdade que há muita precariedade nos atendimentos técnicos, como assistente social, médico, psicólogo, psiquiatra, dentista, entre outros, devendo haver uma grande melhora nesses atendimentos técnicos. Também destaque que foi mencionado pelas pessoas privadas de liberdade gestantes que, à época, estavam no complexo médico penal, que preferem não ir ao pátio de sol, pois não há banheiro e local para sentar no pátio de sol. Foi questionada as servidoras do plantão sobre a questão do banheiro, e elas falaram que elas solicitam, né, as pessoas privadas de liberdades solicitam e abrem a porta, né, as funcionárias, as policiais abrem a porta para que elas adentrem nas celas, ou seja, retornem para a cela quando precisa fazer uso do sanitário. Mas, de todo modo, né, considerando a situação das gestantes, seria viável essa atenção. Isso identificado em 8/5, então, de 2024. No relatório 5 de 2024, de setembro, as informações trazidas pelo Conselho da Comunidade foram suficientes. O parecer aprovado pelo Conselho Penitenciário foi favorável e foi sugerido, então, que essas irregularidades apontadas fossem encaminhadas ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública para ciência e providências necessárias. Após o envio das irregularidades, né, passo às considerações da resposta do Complexo Médico Penal à inspeção, então, realizada. De início, digo que é muito animador o comentário sobre o apontamento dos atendimentos pelo CMP, bem como a admissão iminente de profissionais de saúde, tais como médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem e de laboratório, né? Então, a resposta dada em outubro desse ano foi que seria, então, realizada essa contratação. Em relação à questão das pessoas privadas de liberdade, que estavam grávidas à época, observa-se que a situação foi solucionada, né, por meio de transferência de todas essas mulheres gestantes para a Penitenciária Feminina do Paraná, para que pudessem, né, então, receber um acompanhamento mais adequado às condições de saúde. Portanto, considerando o estabelecido, né, tanto em relação aos atendimentos, que em tese seriam solucionados pelas contratações, e as transferências das mulheres presas, o parecer deste conselheiro ao Conselho Penitenciário é favorável à aceitação das respostas do então diretor René, do Complexo Médico Penal, e sugere, né, um segmento contínuo para assegurar as melhorias prometidas, né, que essas melhorias prometidas sejam asseguradas. Ou seja,
né, essa resposta, a aceitação dessas respostas e o parecer favorável, claro que desde que os avanços declarados sejam de fato implementados e mantenham-se em curso. Esse é o primeiro parecer, senhor presidente. E só apenas esclarecendo para a conselheira Jane e para o conselheiro André, que não está votando como presencial, os conselheiros na forma online votam via enquete, e os conselheiros que estão na forma presencial, se concordarem com o parecer, basta fazer o sinal de costume, que enxerga a mão aqui, concordando. Está em votação, então. Os conselheiros que concordam, só fazer o sinal de costume, e os que puderem votar na forma online. Está aprovado, conselheiro William, pode prosseguir, se tiver alguma. Permite uma parte, licença, conselheiro William. Posso, só complementando a situação do complexo médico penal, só lembrando que existe um gabinete de crise instalado, né, no Tribunal de Justiça, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, em razão das diversas denúncias, né, das ocorrências no complexo médico penal. Só esse gabinete é composto por várias instituições, entre as quais a Defensoria Pública da União, e sou eu que participo das reuniões lá também. Então, foi finalizado agora o plano final de interdição e encaminhamento, né, das pessoas que lá estão. Então, me parece que até março é para estar completamente solucionada toda a questão do complexo médico penal, mas se tudo correr bem de acordo com o plano que vai ser executado, já tem sido, né, para fazer cessar todas as violações que foram verificadas lá. Então, posso me comprometer também aí trazendo essas notícias para o Conselho, que me parece, né, de inteiro interesse também, né, de acompanhamento. Pelo Ministério Público Federal é a doutora Raíssa que está lá, não é a Yara. Então, acho que dos conselheiros, coincidentemente, só eu estou lá também, então posso trazer sempre essas notícias com relação especificamente ao complexo médico. Bem-vindas, doutora. Obrigado. E nós estamos também na ciclo calendário de 2025. Vamos também já, as primeiras visitas que vão ser realizadas no complexo vai ser junto ao CNP. Acredito que seja feita no próprio mês de fevereiro. Deixa eu colocar também no calendário, possibilitando também os conselheiros William, o conselheiro Oswaldo, se quiserem, venham presentes também, possam acompanhar a visita no complexo. Está com a palavra ainda, conselheiro William. Pode continuar, por favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheira Érica, pela contribuição. E só, né, fazendo menção ainda àquilo que nós falamos na última reunião que eu participei, acho que tem muita novidade vindo por aí, né, que diz respeito à decisão do CNJ em relação às pessoas em medida de segurança, e acho que esse acompanhamento né, que a conselheira participa é fundamental para nos manter atualizados. Obrigado. O meu segundo parecer é em relação à expedição de carta de livramento condicional em favor do sentenciado Nilvo Antônio Brandalize pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cascavel. Nesse caso em específico, a pessoa privada de liberdade, Nilvo, já está em livramento condicional, né? Então, o parecer ele apenas tem o caráter de demonstrar ciência à expedição dessa carta de livramento condicional em favor do sentenciado, bem como da decisão que concedeu o livramento após a reunião de todos os requisitos, tanto objetivo quanto subjetivos, aí, exigidos para a concessão do benefício. Por hora, então, cabe a este conselheiro apenas manifestar a ciência da concessão do benefício, eis que encontra-se em cumprimento. Em discussão por todos os conselheiros presentes, aqueles que concordam, fazer o sinal de costume. Está aprovado, conselheiro William. Pode continuar, se tiver mais algum, por favor. Não, senhor presidente, apenas os dois. Até fico à disposição, se tiver alguma pendência da minha parte aí, para que seja encaminhado.
Obrigado, conselheiro William, pela presença. Passo a palavra, então, ao conselheiro José Bremer. Se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade de Inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro. O conselheiro Bremer só está com o microfone desligado, desculpe interrompê-lo. Obrigado, imagina. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Obrigado aí pela preferência. Eu tenho logo mais sessão de julgamento. E também gostaria de dar as boas-vindas para os novos conselheiros aí que realmente venham contribuir, como certamente contribuirão com os trabalhos desse conselho. Então, já passo aqui a leitura deste relatório aqui, que foi uma visita do Conselho da Comunidade realizada ao CIS, que é o Centro de Integração Social do Piraquara. Então, pulando ali a parte em que se reporta a questão legislativa e competência do Conselho, eu já vou entrar diretamente na questão relativa a esta inspeção. Então, em relação ao Centro de Integração Social de Piraquara, constata-se que possui capacidade para comportar até 162 presos e, durante a visita realizada, possuía quantidade total de 137 presas, custodiados em cumprimento de pena em regime semiaberto, cujas solicitações referiram, em sua maioria, à qualidade da alimentação e insuficiência de itens de higiene pessoal. E uma das principais irregularidades apontadas no relatório é o déficit, e diga-se déficit significativo de policiais penais. Na unidade, existem apenas 8 policiais penais, 5 no expediente administrativo e 3 em escalas de plantão. É um número que está bem aquém do recomendado pelo CNJ na resolução número 9, do Conselho Nacional de Política, de Política Criminal Penitenciária, o CNPCP, que estabelece a proporção de 5 custodiadas para cada policial penal, onde se conclui que a unidade abrigando 187 presas teria como ideal o número de aproximadamente 27 profissionais. Outro ponto crítico é a carência de equipe técnica, que também vai em desencontro à resolução do CNPCP, que diz que para cada 500 presos, a unidade deveria contar com uma equipe, pelo menos, multidisciplinar completa, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, defensores públicos, entre outros profissionais. No entanto, o CIS apresenta graves deficiências em tal aspecto, não havendo médico presencial, sendo atendimento realizado apenas por videoconferência e uma vez por semana. Também não existe enfermeiro ou auxiliar de enfermagem, e uma pessoa privada de liberdade está atuando irregularmente, atualmente, como técnica de enfermagem. E o atendimento odontológico é restrito a uma vez por semana, com uma média de 10 atendimentos. Então, senhoras, imaginem aí uma urgência, uma emergência odontológica em que a pessoa tem uma dor de dente, por questão de canal, então nós todos sabemos o que é uma dor de dente forte. Então, existe a submissão a esse déficit aí de profissionais da medicina e da odontologia. No âmbito da assistência social, a equipe reduzida prejudica diversos aspectos importantes para a reintegração social das presas, como acompanhamento de diagnósticos, de exames, monitoramento de permissões de saída, promoção de atividades recreativas, obtenção de documentos, acesso a benefícios previdenciários e a orientação familiar. Ao final, o relatório aponta que a estrutura física também apresenta problemas como infiltrações e vazamentos nos telhados, indicando a necessidade de manutenção preventiva. Assim, diante desse cenário, o Conselho da Comunidade fez uma série de recomendações, incluindo a contratação de policiais penais em quantidade proporcional à população carcerária, a contratação emergencial de equipe técnica, especialmente médicos, dentistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, a fiscalização rigorosa do contrato com a empresa fornecedora de alimentos, a implementação de uma comissão efetiva para a fiscalização das refeições e a ampliação dos canteiros de trabalho e atividades de remissão. Assim, conselheiros, pelo exposto, opina-se pela homologação do presente relatório de atividades em vista do cumprimento das determinações do artigo 81, inciso 3 da Lei de Execução Penal, com remessa
de cópia ao Departamento Penitenciário para as providências que entenderem pertinentes. É o relatório, senhores e senhoras. Em discussão por todos os conselheiros presentes, aqueles que concordarem, fazer o sinal de costume. Está aprovado, conselheiro. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Ok, então só mais um aqui também. É breve uma execução penal instaurada em face de Adriano Bergman Dias. O processo foi remetido a esse Conselho Penitenciário na forma do artigo 186 da Lei de Execução Penal, em razão da decisão de movimento 189, proferida pelo juiz da vara de execução em meio fechado e semiaberto da comarca de Cascavel, que concedeu o benefício do livramento condicional ao executado ante o cumprimento do requisito objetivo em 22/2 de 2024. Então, entendo eu que, por hora, cabe a este Conselho unicamente manifestar a sua ciência acerca da concessão da benesse. Também é o relatório. Em discussão, por todos os conselheiros presentes, aqueles que concordam, fazer o sinal de costume. Está aprovado, conselheiro. Pode prosseguir se tiver mais algum. Senhor presidente, eu não tenho mais nenhum e eu gostaria de pedir licença ao senhor presidente e aos demais seletos aí, colegas, conselheiros, que me dispensem, porque eu já vou, de imediato, aqui passar por uma sessão de julgamento, se for possível, se me liberarem. Está liberado, conselheiro. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. Uma boa sessão, boa semana e tudo de bom a todos. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Passa a palavra, então, agora ao conselheiro Vânio. Se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade de Expressão, possa proferir seus pareceres. Está com a palavra, seja bem-vindo, conselheiro Vânio. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo a todos, em especial os nossos novos conselheiros também. E pela oportunidade, hoje é a primeira vez que estou participando presencialmente, mas quero reafirmar a minha satisfação de fazer parte dessa equipe seleta. Eu tenho um protocolo, que é de uma vistoria do Conselho da Comunidade, e depois também tem um caso de livramento condicional, que é bem rapidinho, bem peculiar essa situação aqui. Trata-se do protocolo 23.019.4530, que é o relatório de vistoria do Conselho da Comunidade de Curitiba, Cadeia Pública de Curitiba. É um relatório do dia 8/8/2024, na Cadeia Pública de Curitiba, por meio da equipe do Conselho da Comunidade de Curitiba. A referida unidade tem uma capacidade de 192 presos, mas se encontram custodiados 316. Estes distribuídos em 3 galerias, com um total de 20 celas. Trabalham na unidade 11 policiais penais, sendo um no expediente, que também é o gestor da unidade, e 10 distribuídos em escalas de plantão, sendo 2 equipes com 3 e 2 com 2, em escala de 24/72. Também traz o número de profissionais terceirizados que fazem a movimentação da unidade sob a supervisão de policiais penais. A unidade conta com uma técnica de enfermagem que realiza atendimento em regime de plantão. Não há médico no local, sendo que o atendimento é uma vez por semana, com consultas por videoconferência. Também não há atendimento odontológico, nem psicológico. Os medicamentos de uso contínuo são distribuídos diariamente. Em caso de emergência, é acionado o SAMU, que encaminha para o Hospital Angelina Carão. A unidade não dispõe de estrutura para salas de aulas e, de consequência, não há pedagogo. Formado pelo gestor, 12 internos estão implantados em canteiros de trabalho. Quanto à assistência material na entrada dos PPLs, são entregues uma calça, uma camiseta, um moletom, um par de chinelos, uma escova de dentes, uma pasta de dentes e um sabonete, sendo que pares de meias e roupas íntimas fica por conta da família. A troca de uniformes é feita uma vez por semana. Na unidade, apenas uma assistente social que pertence à regional das cadeias públicas de Curitiba e regional metropolitana, faz o atendimento de todas as famílias. Não há registro de motins ou rebeliões na unidade nos últimos 60 dias que antecederam a vistoria. Quanto à alimentação, é fornecida por funcionários terceirizados através da empresa Risotolândia, sendo que são servidas 3 refeições ao dia, assim distribuídos: café da manhã, 7 horas, almoço 10h30 e 11 horas, entre 10h30 e 11 horas, e jantar às 16 horas. Em relação ao atendimento médico, a unidade tem 2 cabines de parlatório para atendimento de advogados e 7 parlatórios para atendimento virtual, atendimento jurídico, perdão. E sendo que a Defensoria Pública só faz atendimento uma vez por semana. Não há banho de sol por ser uma unidade transitória e não há visitas íntimas. Ao final, procederam entrevistas com 48 presos que ressaltaram seus reclamos pessoais.
as observações gerais, dizem que as instalações estão em bom estado, uma vez que foi feita reforma em 2021. Dizem também das irregularidades encontradas, destacando as seguintes: superlotação, falta de policiais penais, falta de técnicos na área médica, enfermeiro, odontológico, psicológico, assistente social, mais um cobertor para cada preso, material de limpeza para higienização das celas, falta de material para higiene pessoal dos presos, maus tratos aos presos, ventilação deficiente nas salas. Por derradeiro, trazem as seguintes recomendações: contratação de policiais penais em proporção ao de presos, contratação de equipe técnica, sobretudo de médico para atendimento diário, de assistente social, diminuição do intervalo entre café da manhã e jantar, que hoje é de 14 horas, e ampliar o uso de mais um cobertor por preso. Distribuição semanal de material de higiene por celas, aumentar para 2 a quantidade de sabão, sabonete para lavagem de roupas e tomada de banhos, aquisição de ventiladores para melhorar a ventilação de ar nas 3 galerias, priorizar o pedido de shampoos para as peles femininas e trans, melhorar a cela feminina para que haja entrada de luz natural, ventilação e montar kit uniforme com calça, camiseta, moletom, sabonete, escova de dentes, toalha, colher, caneta, chinelo e cobertura a cada preso que adentra na unidade. Peço desculpa, estou sendo bem rápido na leitura, mas, finalizando, posto isso, somos pelo acolhimento do presente relatório, encaminhado ao senhor secretário de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, tendo em conta as recomendações finais da comissão. Queria perguntar, senhor presidente. Isso só foi pela emenda, né? Em discussão, os conselheiros que concordam, fazer o sinal de costume, por favor. Está aprovado, conselheiro Vani. Pode prosseguir, senhor, mas por favor. Só é um processo que veio com vista ao Ministério Público em termos de livramento condicional. Requerente Mike Núncio Ramos Ciani. Eu vou ser bem breve nesse daqui. Esse processo, inclusive, tive dificuldade para poder acessar. Na realidade, ele foi condenado a pena de 5 anos, 4 meses de reclusão, lá na região de Cianorte, na vara criminal da comarca de Cianorte, pela prática prevista no artigo 157, parágrafo 2º, incisos 2, 5 e 7 do Código Penal, a ser cumprido no regime inicial fechado. Ele estava, recebeu a medida de aplicativas, Vale do Branco, no regime semiaberto, né? E estava tendo falha, o Ministério Público pediu para justificativa em diversas audiências para justificar o motivo das falhas dele e tudo mais. E, paralelo a isso, foi correndo o tempo, o advogado entrou pedido de livramento condicional. O Ministério Público pediu a manifestação do Conselho Penitenciário, mas diante de ele ter cometido novo crime, ele revogou aquela manifestação dele, mas mesmo assim veio para o COPEI, o Conselho Penitenciário, se manifestar. Antes de ontem, eu fiz um contato para tentar levantar como é que foi a audiência, não conseguia, não estava dando abertura a nada, mas daí fiz um contato com a promotora de justiça da comarca, a audiência foi realizada, ele já foi denunciado por novo crime, né? E hoje eu recebi a notícia que a promotora entrou pelo pedido de regressão do regime em razão do novo crime. Posto isso, tentar curar a análise do feito, né? Eu fui bem sintético aqui para dizer que efetivamente ele cometeu faltas e depois cometeu um crime que efetivamente encerrou pela lei a regressão do regime, tendo em conta que diante do cometimento de novo crime, com denúncia ofertada pelo Ministério Público, sendo objeto de requerimento ministerial pela regressão do regime, somos pelo não acolhimento do pedido de livramento condicional. É óbvio que isso daqui depende também do recebimento ou não da denúncia, porque se não for recebida a denúncia, é óbvio que ele vai se beneficiar, mas por hora a manifestação do Conselho é nesse sentido. É o que tinha a relatar, senhor presidente. Em discussão, os conselheiros que concordam, fazer o sinal de costume. Está aprovado, conselheiro Vani. Você questiona alguém? Não, agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado aos senhores. Vou passar a palavra, então, à conselheira Érica. Se tiver relatório de mérito, você da comunidade de discussão, posso conferir seus pareceres. Seja bem-vinda, conselheira Érica. Obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero, em primeiro lugar, dar boas-vindas aos novos conselheiros que né, nós possamos aí juntos fazer
trabalho muito bacana, nós temos passado por períodos difíceis aqui nesse conselho, mas fico feliz que com a chegada de novos colegas, enfim, né, a força se soma, quem sabe a gente consiga alcançar vários pleitos que estão pendentes, né, senhor presidente, há algum tempo. Para essa tarde, eu tenho 2 relatórios de Conselho da Comunidade, senhor presidente. Um primeiro, da comarca de Carlópolis, referente aos meses de maio e outubro de 2024. Né? É um conselho que eu já acompanho desde algum tempo, então eles estão instalados desde 1999, possuem uma estrutura mínima de desenvolvimento de suas atividades. Na época dos relatórios, em maio, né, a cadeia estava abrigando 64 pessoas, sendo 31 condenados e 23 provisórios. E depois, em outubro, apenas né, 55 pessoas, 29 condenados e 26 presos provisórios, todos do sexo masculino. Né? Foram realizadas visitas mensais ao estabelecimento prisional. Né? Lá, nós temos, lá em Carlópolis, atendimento médico no local. Os principais problemas de saúde estão relacionados a fungos e alergias de pele. Há local para atendimento pelo SUS no próprio estabelecimento. Não há disponibilização de tratamento odontológico no local. Não há projeto específico para a prevenção de DSTs ou tratamentos para usuários de drogas. São ministrados medicamentos pelo policial penal, eles mesmo chamaram agente penitenciário, e distribuídos preservativos mensalmente. É oferecida assistência educacional mediante cursos de ensino básico e ensino fundamental. Cerca de 60% dos custodiados estão em atividade educacional. Há sala de aula e biblioteca, programa de remissão pela leitura. Não são ofertados cursos de qualificação profissional. Há local para atendimento psicológico, mas no momento não há psicólogo no local. Os atendimentos são virtuais. É prestada assistência social ao preso, mas há apenas um profissional do serviço social para atendimento, então, no último relatório, dos 55 custodiados. Realizam orientações à família quanto ao benefício de auxílio reclusão. Não há espaço para a realização de cultos religiosos e as indagações sobre quais grupos religiosos prestam assistência aos custodiados não foram respondidas. No relatório de abril, havia informação de que não dispunha o estabelecimento de local para o advogado atender o seu cliente. No relatório de outubro, porém, veio registrado que tal espaço agora existe. Imagina-se que deve ter sido um dos objetos da reforma realizada, embora não apareça tal espaço nas fotografias enviadas. Eles já tinham noticiado que estava passando por reforma e até encaminharam algumas fotografias da reforma pronta, mas nessas fotografias não tem esse espaço que eles mencionam agora que existe. Disseram, né, que os presos recebem atendimento jurídico, mas não da Defensoria do Estado. Não tem equipe técnica para a realização do conselho disciplinar, há local de isolamento e o período de triagem é de 5 dias. Não são realizadas ações de orientação aos egressos e o Conselho não acompanha o cumprimento de penas substitutivas ou em regime aberto. Relata uma entrevista com custodiados, mas não está anotada nenhuma reclamação. Diante de todo exposto, a manifestação é pela aprovação do parecer, seguindo-se na espera dos novos relatórios mensais, com a recomendação de que todas as indagações do formulário sejam respondidas e acompanhadas da informação da capacidade atual do estabelecimento prisional. Coincidentemente, nos 2 relatórios, nem todas as perguntas foram respondidas, né, que são extremamente relevantes para que a gente possa fazer análise adequada do estabelecimento. Então, a orientação é que nas próximas sejam respondidas, né, e que se informe, inclusive, sobre a capacidade, porque eles informaram que há 55 em outubro, mas a gente não sabe ao certo quantas vagas existem, né, para avaliar a questão da superlotação. De toda sorte, o parecer é para a aprovação do relatório. Em discussão, os conselheiros que concordam, fazendo sinal de costume. Está aprovado, conselheira. Pode prosseguir, se tiver mais algum. Obrigada. Tenho mais um. Agora, da comarca de Nova Esperança, referente ao mês de junho de 2024.
Esse conselho é instalado desde 2006, também possui uma estrutura mínima para desenvolvimento das atividades. Uma vez por mês visitam a unidade penal da comarca. Realizaram entrevista com o grupo custodiado. Na data do relatório, a cadeia pública abrigava 60 pessoas, sendo 34 condenadas em definitivo e 26 presos provisórios. Há atendimento médico básico a cada 15 dias. Não há assistência social nem psicológica dos presos. Não há assistência educacional nem social. Há assistência religiosa apenas pela Igreja Universal. Não há comissão técnica de classificação, tampouco comissão disciplinar. Relatam que há 23 custodiados trabalhando. O Conselho disse não constar irregularidades no estabelecimento prisional. Não foi informado sobre a finalização das reformas mencionadas no último relatório também. Apenas informaram que se aguarda a aprovação do juiz corregedor sobre a aquisição de 10 chuveiros e materiais para instalação. As informações trazidas são suficientes por hora, para fins de relatório, por motivo pelo qual o parecer é favorável à sua aprovação, também com a mesma recomendação de que para os próximos todas as questões do formulário sejam respondidas. Em discussão, os conselheiros que concordam, fazer o sinal de costume. É isso por hoje. Está aprovado. Obrigado, conselheira Érica. Passo a palavra, então, ao conselheiro Thorsten. Se tiver relatório de mérito, Conselho da Comunidade de Inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Thorsten. Obrigado, senhor presidente. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. É que eu estou aqui mais para o meio do mato hoje, então nós estamos no período de férias, e daí não podíamos deixar de atender ali a convocação do conselho. Aproveitando também, quero cumprimentar e desejar profícuos trabalhos aos novos membros que fazem parte agora do Conselho Penitenciário. Tenho certeza do comprometimento e de que irão somar muito nas nossas demandas no Conselho Penitenciário. Eu teria 2 pareceres a serem proferidos. Eu tive um problema de acesso ao sistema SEU, o que prejudicou um deles. Então, eu vou passar as minhas considerações em relação ao relatório do Conselho da Comunidade de Uraí. Meses atrás, eu já havia relatado um parecer desse mesmo Conselho da Comunidade, onde a gente solicitou maiores informações, eles aprimoraram um pouco mais e acabaram apresentando, então, diversos meses aí. Cito, inclusive, os meses de janeiro, março, julho, setembro e outubro de 2024. O Conselho da Comunidade de Uraí, ele está respondendo ali, ele está atendendo as comarcas de Uraí e Rancho Alegre, na região do Norte Pioneiro do estado do Paraná. Eles não já deixaram claro que o atendimento na execução da pena lá se refere à prestação de serviços à comunidade, uma pena alternativa, né? E nessas medidas eles estão atendendo ali, estão acompanhando a execução dessas penas de 39 homens e 9 mulheres, com os dados do último relatório do mês de outubro. Não registraram custodiados nas carceragens, mas também não detalharam em cada município quantos desses representam na divisão entre Uraí e Rancho Alegre. Também não trouxeram informações referentes à estrutura física da carceragem local, e se existe ainda, né? Apresentaram destinação de recursos financeiros aplicados. Eles apresentam 2 valores ali, somados, um ultrapassa R$15 mil, referente a um período de trimestre, e um outro valor, aproximadamente R$18 mil, também referente a trimestres. Só que esses recursos, eles não apresentaram de que forma que foram utilizados, né? Não teve detalhamentos. E entendo que essas informações inconsistentes elas deveriam ser
melhor instruídos no relatório, né? Somente foram essas as informações trazidas pelo relatório, apresentaram dados de vigência de mandato, daquele conselho, bem como apresentar informações de que tem estruturas para funcionamento. Nosso parecer, senhor presidente e mais conselheiros, é favorável à apresentação do relatório. Porém, consideramos que está carente ainda de mais informações daqueles espaços ou daqueles atendimentos que são realizados naquela região, pelo Conselho da Comunidade. Nosso voto, então, é para que seja aprovado a apresentação do relatório, mas com os novos relatórios que sejam enviados para o Conselho, que sejam instruídos com mais informações. Como a matéria também é de competência do Departamento de Polícia Penal e da Secretaria de Segurança Pública, sugerimos o encaminhamento para conhecimento e acompanhamento daqueles órgãos. Em discussão, por todos os conselheiros presentes, aqueles que concordam fazer o sinal de costume. Eu achei que o conselheiro ia continuar aqui a explanação, por isso que a gente não deu continuidade, conselheiro Torsten. Está aprovado. Pode continuar, se tiver mais algum, por favor. Obrigado, senhor presidente. Sem mais. Eu gostaria apenas de pedir uma reserva de palavra para o final da reunião, se houver espaço, senhor presidente. Está definido, conselheiro Torsten. Obrigado pela presença. Passo a palavra, então, à conselheira Jane. Seja bem-vinda. Se tiver relatório de mérito, conselheiro da comunidade, ou de inspeção, para se proferir seus pareceres. É a parte burocrática, essa comissão. Pode ser que passe a palavra, conselheiro, e se tiver os relatórios, a gente fica com a palavra. E ao final da reunião, a gente abre o tema novamente, para assuntos gerais, assim como solicitado pelo conselheiro Torsten. Isso que a gente deixou no fim, né? A conselheira André já está com a gente, mas você sabe o vídeo. A conselheira Jane para entender. Obrigado, conselheira Jane. Passo a palavra, então, conselheiro André. Se tiver relatório de mérito, conselho da comunidade ou de inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo novamente, conselheiro André. Obrigado, presidente. Obrigado, mais conselheiros. Agradeço aí a oportunidade que me foi concedida. O secretário e o governador. Pretendo ser mais atuante e pensar, né, para as soluções necessárias a melhorar aí a qualidade do nosso sistema penitenciário. É uma preocupação grande, eu acho, de toda a sociedade e de todos os poderes aí constituídos para melhorar uma pacificação social. Para essa sessão não tenho, né, relatórios ou pareceres médicos a serem apresentados, mas agradeço a todos e uma boa tarde. Obrigado, conselheiro André. Conselheiro Torsten, visto que não temos mais assuntos, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu não sei se foi citado no início da reunião, eu estava aqui, como eu falei, estou aqui no período de férias, estou aqui no meio do mato, aqui na chácara, e acabei por problemas técnicos até me conectar, perdendo um pouco dos minutos iniciais da reunião. Mas eu quero deixar registrado aqui o nosso reconhecimento aos trabalhos prestados por um dos nossos servidores que faleceu, infelizmente, essa semana, por uma fatalidade, um acidente de veículo no trânsito que ele realizava da região oeste, né, da cidade de Foz do Iguaçu, para Curitiba, para participar de uma atividade presencial aqui na capital. O senhor Marcos Guerra. Então, eu queria deixar registrado o nosso reconhecimento e prestar toda a nossa solidariedade, nosso sentimento a este servidor policial penal e dedicou 2 décadas da sua vida ao bom serviço público
e tenho certeza, defendendo os mesmos princípios que todos os conselheiros que já passaram por esse grande conselho e os que estão presentes continuam defendendo para que a gente consiga ter, buscar sempre a construção da paz social. Então, eu queria deixar registrada esse pedido de homenagem do Conselho Penitenciário ao policial penal Marcos Guerra. Senhor presidente, também me chamou a atenção dois aspectos aqui que eu vi nos relatórios apresentados nesta data, que se referem principalmente à questão assistencial nas unidades penais. É sabido que eu estava presente em gestões de unidades penais nos últimos 3 anos e a gente sempre diligenciou pela tentativa da prestação da melhor assistência nas unidades penais. E, muito embora eu veja até o relatório do conselheiro William, né, das informações que foram prestadas, né, como resposta, nós estamos realmente ressentindo das devidas assistências nas unidades penais, e isso eu já levei em termos de protocolos para a administração da Secretaria de Segurança Pública, Departamento de Polícia Penal, visto que vários profissionais foram realocados das unidades penais de Curitiba e região metropolitana para tentar dar o suporte para o complexo médico penal nesse período de intervenção que ocorreu. Porém, as unidades acabam tendo o seu atendimento prejudicado, vou colocar desta maneira, visto que os profissionais acabam deixando então de atender as unidades penais onde eles estavam alocados, já com uma demanda de pessoal, e acabaram sendo realocados para o complexo médico penal e não conseguimos ainda ter a resposta para as unidades conseguir dar assistência aos custodiados. E isso tem elevado o grau de complexidade na área de atendimento de saúde. Cito a última unidade que eu estava de gestor, caso custódia de Piraquara, onde recentemente, inclusive, nós tivemos uma intervenção da Vigilância Sanitária do município de Piraquara, porque lá recebemos um surto de hepatite e fez com que nós tivemos uma interdição preventiva aí para que esse surto se alastre por 40 dias. Creio que esteja em tratamento esses custodiados que lá foram identificados e que também causou alerta para o município, né, de Piraquara. Inclusive porque os presos, por vezes, eles são atendidos tanto na UPA de Piraquara, quanto também são transferidos para hospitais que possam atender em situações mais graves na região metropolitana. Então, queria trazer esses dados para o Conselho Penitenciário, para que os demais conselheiros tivessem conhecimento também, e que pudesse, talvez, num diálogo franco com o secretário de Segurança Pública e a Direção-Geral do Departamento de Polícia Penal, volto a citar, eu já fiz provocações em protocolo, para que a gente pudesse acelerar a acomodação o mais rápido possível de servidores para atendimento nessa área de saúde. Não somente essa preocupação em relação ao atendimento de saúde, eu trago uma outra observação que também já levei via protocolo, via informação à administração da Polícia Penal e também, por sua vez, para a Secretaria de Segurança Pública, em virtude dos fluxos de entrada e custódia das pessoas privadas de liberdade quando do ingresso, né, pela cadeia pública de Curitiba, passando então pela penitenciária de integração social recém-inaugurada e depois para a casa de custódia de Piraquara, para depois ser redistribuída para as demais unidades. Por que eu chamo a atenção casada com esse problema de saúde? Que desde o fluxo de entrada, desde a cadeia pública, passando pela PISP e passando pela Casa de Custódia de Piraquara, com toda essa deficiência de pessoal, não só da área de saúde, mas como já identificada, da área de pessoal da área de segurança também, e os demais atendimentos técnicos, tem forçado ou represado os atendimentos técnicos e talvez
prazos superiores a 60 dias. Como eu falei, isso já foi levado a conhecimento do Departamento de Polícia Penal, por sua vez, a Secretaria de Segurança Pública. O que pode, a gente ser recente disso, gerar ou potencializar eventos de crise ou tensões extraordinárias dentro das unidades penais. Essa preocupação é latente, não só por esse servidor que passou pela gestão e, como gestão, fez os devidos protocolos e informações, como também pelo corpo técnico que trabalha nas unidades, que tem pedido o reforço e o atendimento. Como a matéria de atendimento e assistência, e essa matéria é relacionada estritamente ao cuidado com a pessoa custodiada, que, como eu citei, pode passar ali durante 60, às vezes até 90 dias, sem um atendimento técnico adequado, todos se veem preocupados na busca de uma solução o mais rápido possível, para que não tenhamos, dentro do sistema penitenciário, nenhum tipo de morte ou falta de atendimento por falta do profissional que atenda essas áreas técnicas. É uma preocupação muito grande. A gente sabe que o processo de contratação de pessoal, por vezes, do Estado é moroso, né? Um concurso público, até às vezes a contratação de pessoas jurídicas, uma empresa que venha prestar um serviço nessa natureza dentro do sistema penitenciário pode demorar meses. Mas o estudo, o planejamento estratégico dentro do sistema penitenciário e da Secretaria de Segurança Pública, penso que deveria ser uma permanente, né? Um cuidado permanente, ou inclusive que o governador cria uma instituição, eu acredito que quando ele cria o Departamento de Polícia Penal, transforma o antigo sistema penitenciário, que não deixa de ser o sistema penitenciário, mas cria o Departamento de Polícia Penal, ele quer criar uma instituição tão forte e tão duradoura, que tenha respostas técnicas tão rápidas e agradáveis para a população, como a Polícia Militar, como a Polícia Civil, como a Polícia Científica e até mesmo o Departamento de Inteligência do Estado do Paraná. E isso falando em termos de gestão de segurança pública, para que a sociedade se sinta mais segura e a gente evite situações como, infelizmente, ocorreram também essa semana. Vou citar o caso da fuga da penitenciária de segurança máxima de Piraquara, né, da PEP-1, quando nós tivemos um preso evadido, uma fuga mesmo, né, empreendeu fuga, e não recuperado ainda, o que gera insegurança para a sociedade como um todo. Então, essa preocupação eu queria trazer também para o Conselho, para que a gente estivesse atento e nos expedientes realmente, como foi bem relatado para os demais conselheiros, eles sejam registrados, levemos então os conhecimentos tanto do secretário de Segurança Pública quanto a direção do departamento para a união de esforços em busca de soluções o mais rápido possível, visto que, inclusive, nós estamos entrando no período de recesso, né, o período final de ano, o que deixa o sistema sempre muito sensível em termos de segurança diante das festividades, e é lógico, os custodiados acabam também se manifestando emocionalmente diferente, né, porque estão longe de suas famílias no período em que eles gostariam de estar dentro do seu seio familiar. Então, essa preocupação, senhores conselheiros, demais, senhores conselheiros, senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer esse relato diante da gravidade que a gente enxerga e que a gente, tenho certeza, pode somar esforços para buscar soluções diante diante da urgência que a própria sociedade espera do serviço público bem prestado. Eu já falei da recepção dos demais conselheiros, então era o que continha, senhor presidente, e obrigado pelo tempo disposto aí, e os demais conselheiros por nos ouvir. Obrigado, conselheiro Tolstein. A palavra está aberta do conselheiro que queira se manifestar. Está com a palavra. Está com a palavra, conselheiro William. Obrigado, senhor presidente. O senhor está me ouvindo? Desculpa.
Perfeito, conselheiro William. Ok. Obrigado. Eu gostaria de reforçar a homenagem ao policial penal Marcos Guerra, a Polícia Penal do Paraná, em especial Foz do Iguaçu, está em luto pelo falecimento deste policial que, com um exemplo de responsabilidade e dedicação, prestou seus serviços nos últimos 18 anos na Polícia Penal aqui em Foz do Iguaçu. Quero expressar minhas mais sinceras condolências à família enlutada neste momento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro William. A palavra está aberta. Conselheiro que quer se manifestar. Ok. Bom, com relação aos questionamentos realizados pelo conselheiro Thorsten, nós vamos convidar a diretora-geral do Departamento de Polícia Penal, acredito que já no início das próximas sessões, para prestar também alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas dos conselheiros, e vamos também, no grupo, colocar alguns temas que os conselheiros gostariam de fazer perguntas, né? Principalmente esse que o conselheiro Thorsten trouxe hoje, para que as pessoas a gente possa também comunicar de temas que são bastante importantes para trazer respostas, para que num período determinado a gente possa recobrar se aquilo teve ou não teve um desenvolvimento também das perguntas que foram feitas e realizadas. Vou verificar somente a agenda da sala de sessão também, da realização da sessão ordinária, se ainda haverá sessões esse ano, acredito que não haverá mais, mas vou colocar no grupo. E também já colocarei no grupo o calendário do próximo ano, no primeiro trimestre, que a gente possa se programar para as próximas sessões, e também de quem será convidado, as autoridades que vão comparecer aqui junto ao Conselho para prestar esclarecimentos. No mais, agradeço a presença de todos os conselheiros que aqui estiveram, conselheira Érica, conselheira Jane, conselheiro André, conselheiro Vani, conselheiro Oswaldo, conselheiro William, conselheiro Thorsten, conselheiro Miguel, conselheiro Brenner, que também estavam na sala. Obrigado pela presença de todos, e a gente coloca aí no grupo as considerações com relação ao restinho do ano, em relação às atividades do Conselho. Obrigado a todos pela presença, e daí, claro, encerrada a sessão ordinária, hoje, no dia 4/12/2024. Obrigado pela presença de todos. Obrigada. Obrigada. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado.